Quando nós pensamos em contágio, ou quando pensamos em algo contagiante, quando abrimos talvez na nossa net, você deve ter aberto aí essa semana e viu a questão da contaminação radioativa no Japão, não é verdade? Porque contágio, contagiar, muitas vezes está ligado à questão negativa, a um contágio de uma doença, ou ao contágio de uma situação. É mais fácil as pessoas nos deixarem mais para baixo do que para cima, não é verdade? Contágio, se você for no dicionário, contagiante quer dizer algo que contamina, que anima, prolifera e algo que se espalha. Mas eu não vim, queridos, aqui falar dessa desgraça contagiante do Japão. Matou mais de 7.000 pessoas, tem 10.000 desaparecidas. Essa semana viu-se a contaminação do leite, do espinafre. É um risco pequeno, pouco para o ser humano, mas acontece, está acontecendo um risco. Não vim te relembrar da gripe aviária, da gripe suína, da conjuntivite, que está alardeando, inclusive os nossos adolescentes que foram para o acampamento, porque eu não vim falar de morte. Nessa manhã eu vim falar de vida, de algo para contagiar e trazer vida, e vida em abundância. Eu vim falar da salvação que há em Jesus. E que você e eu, nós somos o agente contagiante dessa salvação. Ninguém pode passar por você, querido, sem receber a vida do Senhor Jesus. Todo o efeito de um contágio, ele tem uma ação profunda, uma ação abrangente, ampla e sintomas. Esse é o nosso desejo enquanto igreja. E hoje nós vamos falar dessa salvação. Toda a questão de contágio tem um fator que vai contagiar, tem um agente contagiante e tem um raio de ação. Por isso que no teu esboço aí, você pode anotar, o seu propósito de vida, querido, também consiste em ser um agente de transformação, tendo uma vida contagiante. É seu propósito. Diga, é meu propósito. Para contagiar pessoas. E é assim que funciona. Agora, queridos, antes de você me parar quando eu descer e me perguntar o que aconteceu com o meu cabelo, fala a verdade, você ficou morrendo de vontade, o que a Vivian fez? Não sou adepta do Osaías, embora eu ache o cabelo dele lindo, não estou inventando moda também. Mas quando o pastor Carlito trouxe esse tema, eu confesso que eu fiquei muito triste. Porque, queridos, eu tenho uma facilidade grande de estar com pessoas e de me relacionar em comunhão. Eu tenho uma facilidade grande de buscar ferramentas para o crescimento, e esse é o meu foco de vida, curar, crescer, restaurar a minha própria vida, a vida da igreja. Eu não tenho dificuldade em servir, não tenho dificuldade nenhuma em adorar, mas confesso para você que a questão de falar do amor de Jesus, ele vem. Porque às vezes você está conversando com uma pessoa, né? Você está ali, aí conversa vai, a pessoa sempre vai cair na questão da vida tá assim, você fala de Jesus. Mas eu ouço tantas pessoas tão empolgadas, né? Que vão assim, vindo reação, os jovens indo lá, evangelizava até poste, né? Evangelizava o policial, falei, pai, eu fiquei triste, o Senhor começou a incomodar meu coração. Eu falei, eu não posso ficar passivo. Eu tenho uma personalidade mais assim, mais na minha, não sou muito extravagante, sou tímida. E aí, enquanto eu estava ouvindo isso, Deus falou, querida, você tem que mudar, você vai dar uma palavra, para você ter autoridade para falar, você tem que começar com você. Você tem que ser ousada, maluca, louca, porque a palavra diz que a loucura do Evangelho é loucura, queridos, é loucura. Se chega uma pessoa, é uma ceia, falar que Jesus vai voltar, é loucura para quem não entende. Mas só quem tem o poder da salvação em Jesus é que vai entender. Então eu continuei a estudar e eu falei, Deus, que ilustração que eu vou usar? E Deus falou, você. Eu falei, o que eu vou fazer? Ele falou, ouse. O que você faria talvez que impactaria? Eu quero impactar vocês também, mas me impactar. Queridos, eu confesso que é muito difícil estar com esse cabelo, foi muito difícil chegar hoje de manhã aqui. O Fabiano ainda não viu o meu cabelo. Ele está no restauração. Eu cheguei em casa, minha filha mais velha falou, nossa mãe, que legal! E hoje de manhã a minha filha mais nova falou, mãe, que é isso? As pessoas, eu passando de manhã, oi Viva, né? O que aconteceu? Não está sendo fácil.
Mas Deus falou que eu deveria fazer isso, e isso é um voto do Senhor na minha vida, para que eu rompa paradigmas, para que eu faça aquilo que eu nunca fiz. Queridos, dá licença um pouquinho, mas eu não estou nem aí com vocês. Nem um pouquinho. Você pode me achar ridícula, você pode me achar... Óbvio, ficou legal. Eu só quero dizer, meninas, extremamente prático. Acorda de manhã, roupa, chovendo, não tem nada do cabelo atrapalhar. Queridos, o Senhor falando comigo. Você está se importando com o quê? Porque eu perguntei, por que, Senhor, que eu não sou ousada? Por que eu não tenho uma vida que contagia? Deus falou, porque você tem medo do que as pessoas vão falar. Porque você tem medo da aceitação. Queridos, o teu papel é falar se ela vai aceitar, se ela não vai aceitar, não é você. Você tem a melhor mensagem do mundo. Uma mensagem de vida e vida eterna. Você fala. O Senhor só pediu para você falar. A vida contagiante é isso. Eu não sei quanto tempo vai durar isso. Mas eu peço ao Senhor que Ele rompa e que dure enquanto Ele ainda estiver trabalhando na minha vida. Sabe, queridos, se achegar a pessoas é muito difícil. E conforme eu estava estudando e pensando a respeito dessa mensagem, surgiu um personagem da Bíblia que eu sou muito apaixonada, um dos meus fãs, João Batista. Você quer cara mais noiado? Cara comia gafanhoto, mel silvestre, andava de pele de camelo, arrastava multidões. Uma unção pura. E é sobre a vida desse personagem que nós vamos partilhar um pouco. E o meu desejo, queridos, e eu quero desafiar você. Se o Senhor... Porque tem todo tipo de gente aqui. Tem gente que fala, Vivi, eu tenho muita facilidade nisso. Amém, querido. Eu quero que essa mensagem contribua para que você continue tendo essa facilidade linda do Senhor. Mas se você de alguma maneira se identifica comigo, eu quero que você abra o teu coração para tudo que o Senhor vai falar. Não fecha enquanto Ele estiver falando com você. Queridos, não há acusação sobre a sua vida. Eu não vim aqui para te acusar, muito menos a pessoa de Jesus. Existe um só acusador. Mas ouça, enquanto estivermos partilhando da palavra, a voz doce do Espírito Santo de Deus. Algumas particularidades de João, né? Eu coloquei, João Batista deixou um legado de uma vida contagiante. Ele pregava no deserto. Queridos, João Batista era um sacerdote. O pai dele era Zacarias. Ele era um levita da tribo de Levi. Onde os sacerdotes talvez pregavam? Nos pátios, nas sinagogas, nas praças. Você sabe aonde que João Batista pregava? No deserto. Já pensou arrastar pessoas para o meio do nada? E a Bíblia diz que multidões o acompanhavam. Falamos da questão da dieta dele. Eu sou nutricionista. E você sabe que essa dieta é equilibrada? Mel silvestre e gafanhoto. Você imagina? Não se assuste, porque o judeu, né, o griot, eles comiam. Mel e gafanhoto eram um alimento limpo. Mas a Bíblia quis citar isso. Queridos, as roupas, camelo era um animal impuro para o povo de Israel. E ele estava vestido com roupas de quê? Para impressionar, para quebrar paradigmas, principalmente, não com as pessoas. Ontem, depois que eu saí do salão, eu fui para o shopping. Ninguém me olhou. Você entende? As pessoas estão esperando você falar do diferente. Foram os fariseus e os saduceus que apontavam João Batista. Não foram a multidão, não foram as pessoas. E ele era assim, um pregador de arrependimento. E olhando um pouquinho para a vida de João Batista, o que a gente pode se inspirar? Em que podemos nos inspirar? A palavra diz em João 1:15, que é o início do teu esboço, diz assim: disse João Batista, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. João veio para anteceder a salvação na vida das pessoas. E eu quero partilhar nessa manhã, então, que o seu propósito de vida é ter uma vida contagiante para impactar. Eu não estou falando para você mudar sua personalidade. Não estou pedindo para você. O Senhor te fez assim. Ele quer te usar exatamente assim. Mas para você ser ousado. No que consiste uma vida contagiante? Escreva no teu esboço. Nós vamos falar da missão da vida contagiante, da mensagem da vida contagiante e do impacto de uma vida contagiante, para você sair essa semana rendido completamente ao Senhor. Você que está fazendo a campanha, hoje a palavra, né, do devocional
Ontem foi renunciar, hoje romper. São coisas assim que estão dizendo para você, não é mais vida na carne, é vida no Espírito. Se você não tiver uma vida no Espírito aqui nessa igreja, filho, você vai falar, não vai conseguir vir atrás não. Você vai vir e tem mais coisas, porque o Senhor quer mais de você. Dentro da missão, no item A, você deve direcionar pessoas a Jesus. João Batista diz em Marcos 1:2 que ele seria enviado à frente, o meu mensageiro, e ele iria preparar o caminho. Não foi isso que João fez? Sabe, queridos, quando um rei antigamente iria chegar numa cidade, ia um mensageiro alguns dias antes, e ele ia arrumando as estradas, e chegava no lugar e avisava o povo: ei, o rei vai chegar, se prepare, põe a sua melhor roupa, arruma teu cabelo, faça alguma coisa, o rei vai chegar. João Batista fez isso com o Rei dos Reis. E ele é considerado, alguns estudiosos dizem que é o mestre de obras da construção de estradas espirituais. E que em nome de Jesus, eu e você sejamos construtores de estradas espirituais na vida das pessoas, queridos. Como é que eu posso fazer essa reparação de estradas? Como é que eu posso preparar o povo para a chegada do Rei? Você pode pensar em N coisas e o Espírito pode te levar, mas eu queria trabalhar só com 3 aqui, bem rapidamente. Primeiro, oração. Não vá falar, não vai ser ousado sem oração. Queridos, João Batista foi repleto do Espírito Santo no ventre da mãe dele. Ele viveu uma vida de nômade, lá nos desertos. E há algumas discussões se ele foi essênio ou não. Essênio era uma tribo espiritual, bem paz e amor mesmo, e aprendia coisas como jejum, oração. O rito do batismo vem dos essênios. A discussão não é se os essênios influenciaram ou não o cristianismo, mas acontece que João Batista tinha essa espiritualidade aguçada, dinamite mesmo havia na vida de João Batista. Queridos, você pode direcionar, mas em oração. Você quer falar do amor de Jesus para alguém? Ore. Segundo, com teu testemunho. Se você não é um bom funcionário, nem ouse testemunhar do Senhor. Você não preparou estrada, querido. Você tem que ser o melhor da sua fábrica, do seu lugar, porque você está preparando estradas. Você antecede a passagem do Rei. Teu testemunho. Sabe? Como é que você deixa a mesa depois que você come de um restaurante? Se você come num restaurante todo dia, como que você deixa? O mínimo que você tem que fazer, querido, se não tem lugar para levar, é arruma os teus pratos, a comidinha no centro. Como é horrível sentar numa mesa que está tudo espalhado, não é? E a gente aprendeu aqui, um dos pregadores que passou disse assim: você tem que arrumar tudo, porque pode ser que Jesus sente lá. Porque na verdade pode chegar um irmão teu em Jesus, dentro dele mora Jesus. Dê testemunho. Dê testemunho a maneira com que você paga uma conta, a maneira como que você se porta. Você está preparando estradas. Foi isso que João Batista fez, faz parte da missão de uma vida contagiante. E depois amor e compaixão. Você já pensou você surpreender sua vizinha com bolo de banana? Eu particularmente amo. Já pensou? Mas o que você trouxe isso aqui para mim? Não. Senti um desejo de fazer um bolo para você. Você está preparando caminho. João Batista fez isso e fez muito bem. Na verdade, você não está preparando caminho, você está preparando um coração de pedra para que o Espírito Santo haja e se transforme num coração de carne, um coração maleável na presença do Senhor. Segundo item da missão de uma vida contagiante, você deve profetizar em meio ao sofrimento. Queridos, a palavra diz em Marcos 1:3, vós que clama no deserto, preparai caminho. Em cima desse versículo, eu queria que você grifasse 3 palavras. Grifa aí: voz, clama, deserto. Veja, João Batista atraía as pessoas para o deserto. Eu não quero que você atraia pessoas para desertos emocionais nem espirituais. Mas talvez você encontre pessoas que estão em deserto na sua vida. Sou eu aqui? Outra coisa, voltando. Você me avisa, tá? Meu cabelo aqui, eu perdi vergonha. Você me avisa. Desertos. Seja uma voz. João Batista não era um eco de Deus. Sabe?
João Batista não ouvia de Deus e vinha e ele falava o que ele achava. Ele falava o que Deus falava com ele. João Batista era uma boca de Deus. Você tem que ser boca de Deus na vida das pessoas. Profetizar nos desertos delas. Querido, você precisa clamar por pessoas. É isso que eu tenho pedido ao Senhor. Eu falo, Senhor, eu te amo tanto. A minha vida é o Senhor. Eu não sei o que seria da minha vida sem a presença do Senhor na minha vida, queridos. Não sei. Por que eu não consigo, então, clamar por pessoas? Eu tenho pedido ao seu Senhor. E eu sei que Ele vai fazer. Infinitamente mais daquilo que eu estou pensando que Ele vai fazer ou imaginando. Ele vai fazer. Clama. Sabe, o deserto não é de todo ruim. Se nós pensarmos em deserto do povo de Israel, foi no deserto que o povo de Israel nasceu. Foi no deserto que ele recebeu muitos milagres. Foi no deserto que ele recebia direcionamento. Era no deserto que tinham uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem. Há significados nos desertos das pessoas. Quando você estiver perto de uma pessoa em deserto, clame, mas seja a voz profética na vida daquela pessoa. Em Isaías 41:18 diz assim: abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales, transformarei o deserto num lago, o chão ressequido em mananciais. Você quer ser agente contagiante do Senhor para transformar aquela terra seca, aquela vida insípida, insignificante, em mananciais? Amém? O Senhor te colocou para isso. Esse é o propósito da tua vida, queridos. Não, você já tinha aceitado Jesus e o Senhor já tinha te levado e você estava feliz da vida lá. Ele te deixou aqui para você cumprir algo que tem para você cumprir e para você ser agente contagiante na vida de outros também. Os milagres, use. João Batista, ele tinha uma paixão, ele falava da palavra sobre arrependimento com senso de urgência. Vocês sabem que o nosso pastor ele tem senso de urgência. Por que tanta coisa na igreja? Por que ir para não sei na onde? Senso de urgência. Se você não sabe o que é isso, querido, você precisa pedir ao Senhor. Só porque você foi salvo, parou? Quantas outras pessoas estão aí e querem e precisam, porque estão desesperadas, do príncipe da paz na vida delas? Senso de urgência. Ele era uma tocha humana. Sabe, João Batista apareceu depois de 400 anos de silêncio profético. Sabe a sua Bíblia ali, quando termina Malaquias, tem umas folhinhas em branco? Aquilo ali significou 400 anos que ninguém falava nada. Nada. Ele surge, pá, um lunático do deserto, falando, vocês têm que se arrepender, que vocês são tudo pecador. E o povo vai falar assim, nossa, que mensagem que não tem nada a ver. Mas era uma mensagem tão espiritual, vindo de uma fonte com tanta unção, que as multidões diziam, e o que a gente faz? E elas se batizavam. Não é o batismo que traz remissão de pecados, mas isso externa aquilo que já aconteceu no coração. E ele foi isso. E Jesus disse a respeito de João, lá em João 5,35 diz assim, ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegar-vos com a sua luz. Jesus falando de João. E Jesus fala mais na frente, não existe homem maior, nascido de mulher, do que João. Pessoa fantástica. Eu não sei se apareceu a foto do João Batista aqui em algum momento. Mostra a foto. Ó a situação. Você seria evangelizado por uma pessoa assim? Talvez você não, querido. Você tem muito paradigma. Você é muito certo em algumas coisas. Mas garanto que se ele saísse aí fora... A questão não é essa, querido. A questão é que nós temos muito mais preconceitos do que as pessoas que estão de fora. Muito mais. E nós precisamos entender e sermos ousados nisso. Dentro de missão ainda, primeiro, a questão de você preparar o caminho. Segundo, de você ser uma voz profética em meio à dor. E terceiro, você deve demonstrar o parâmetro de uma vida nova, de uma nova vida. Tá, você falou, você liberou uma palavra, você trouxe cura, agora você tem que dizer agora, você tem que viver, esse é o padrão. Ele não sabe, queridos, ele não sabe. Às vezes, quando a pessoa recebe Jesus no coração e continua com algumas coisas no seu modo de vestir, de falar, e você diz, e você aponta, ele não sabe, ele não aprendeu. Você também, como vida contagiante, precisa o contagiar da maneira dele ser. Que você seja um espelho, queridos. Mulheres, a palavra de Deus diz que as mais velhas devem ensinar as mais novas. Querida, se você já é casada e com filhos,
Você tem que ser uma pessoa que contagia as mais novas, não aponte. É muito fácil apontar. Michael Ellis diz que toda vez que você julga, você erra. E toda vez que você julga, você se revela. E a Bíblia diz, mulheres mais velhas, sejam exemplos. Mostrem. João Batista fez isso, ele não só falou, ele não só trouxe cura, mas ele mostrou como deveria ser uma nova vida. Em Lucas 3,5 diz assim, todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplainados. Está dando ideia de continuidade, entendeu? Quando uma mulher tem um bebê na maternidade, ela deixa o bebê lá para alguém cuidar? O que ela faz? Atrás do bebê. Você vai ganhar pessoas, se prepare para cuidar de pessoas. Não é só o contágio no evangelismo, mas no discipulado também. Agora eu vou deixar na igreja, olha, tem isso. Não. Nós somos seres pessoais. Nós gostamos de estar perto de pessoas, de ouvir o que elas têm a dizer, de fazer aquilo que elas fazem. E você tem que entender isso. E João andava na massa. João estava ali todo o tempo, todo com as pessoas, mostrando como deveria ser. Quando a gente pensa em ele aterra vales, o que é um vale? O vale é uma depressão que fica no meio de duas montanhas. Sabe, queridos, em algum momento na palavra de Deus diz que João veio aterrar, ele veio nivelar, ele veio juntar o coração dos pais aos filhos. Não foi essa a última mensagem do Antigo Testamento? João veio fazer isso e você precisa dizer, queridos, Jesus entrou agora na tua vida. Volte o teu coração para a tua esposa, volte o teu coração para o teu marido, para os teus filhos, para o teu chefe. Muda de vida, nivela aqui, junta todo mundo. Você vai dizer isso, com aquilo que você vive. Quando a gente diz nivela montes, quer dizer que o arado de Deus precisa passar. Sabe, as pessoas são muito soberbas, elas são incrédulas. Porque talvez elas acreditem em qualquer outra coisa, mas não na pessoa de Jesus. Mas quando elas entendem o plano de salvação, alguém precisa vir com o arado de Deus e nivelar e tirar a soberba, tirar a incredulidade. Dizer, agora você vai viver pela fé. Agora não tem mais como você se apegar em nada. Você faz isso também. Você está endireitando veredas, endireitando caminhos tortos. Você vai falar, ei, vida dupla. O que a Bíblia diz? Aquele que rouba, não rouba mais. O que mente, não mente mais. Você passou a vida inteira sonegando teus impostos, e aí do lado você está com a pessoa que te levou a Jesus, você vai ter que dizer a ela, queridos, isso não combina mais com você. Não faz mais parte, igual meu cabelo talvez não esteja combinando comigo, né? Não combina mais com você. Endireitar caminhos tortos, aplane os caminhos escabrosos. O Senhor quer trazer ordem ao que está em desordem, e isso está dentro da missão. Então, primeiro, queridos, a missão de uma vida contagiante antecede o rei, voz que clama, voz em meio a sofrimento e endireitai veredas. Mas também uma vida contagiante tem uma mensagem, é o seu item 2. Queridos, João Batista impactou pessoas, sabe por quê? Por duas coisas principais. Primeiro, ele viveu o que pregava. Eu quero te perguntar, o que você fala, você vive, como o pastor mesmo acabou de mencionar? Há uma diferença, queridos. As pessoas vão estar perto de você para saber se de fato isso aconteceu na sua vida. E João era assim. Dizem que o sermão mais eloquente é o sermão da vida. Não são palavras bonitas que você tira de um livro ou mesmo versículos que vão edificar e são bons, mas é a sua vida. Ela é revelada no Senhor. E segundo, ele era humilde. Gente, João Batista era primo de Jesus. Jesus já estava despontando já. E João Batista era um cara com aquela fisionomia, arrastava multidões, já era para estar lá em cima. Mas ele foi humilde. Olha o que ele diz em Lucas 3,16. Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Humildade. Em um certo momento da vida de João Batista, os discípulos de João dizem assim, ei João, você não sabe aquele cara que você batizou? É Jesus. Está levando os discípulos tudo, tá com um monte de gente lá, ele está batizando. Ai João, eu tenho que fazer alguma coisa, está caindo a membresia aqui do deserto. E João falou assim, um homem só pode ter aquilo que vem dos céus. Ele sabia quem ele era, ele sabia o que era para ele fazer. E ele sabia a quem ele servia, queridos. Você tem uma mensagem.
E João sabia disso, e ele viveu humilde. Primeira coisa, no teu esboço, anote aí, denunciar o pecado. A mensagem de uma vida contagiante. Denunciar o pecado. E aí parece até uma afronta, parece que eu estou mandando você apontar dedo, que você né? E o crente, ele já tem essas características, não bebe, não fuma, não sei o quê. É engraçado que o povo de fora sabe mais o que a gente não pode fazer do que a gente faz, né? Não. Eles sabem o que você não pode fazer, cuidado, eles vão te falar. Denunciar o pecado, queridos, não é apontar. Você precisa falar para ele que aquilo que o está separando do Pai de amor é o pecado. Diga, querido, há um obstáculo, você não consegue ver Deus. Nem todos são filhos de Deus. Só aqueles que reconhecem o sacrifício do Filho têm o poder de serem chamados filhos de Deus. Denunciar o pecado, mostrar, é um obstáculo. Por isso que você não está vendo, por isso que você está vivendo essa vida infeliz, você não consegue ver Deus. E João Batista falava e pregava, em Marcos 1,4 diz, pregando um batismo de arrependimento para o perdão de pecados. E ele era, João Batista, e o povo gosta quando bate, né? Quando fala e tal, e ele falava, não pode fazer isso, se arrependam-se, arrependam-se. Denunciar o pecado, você tem uma mensagem. Segundo, encorajar ao quebrantamento. A palavra de Deus diz, mostrem frutos de arrependimento. Uma coisa é você estar arrependido, querida, aí você chega e olha, eu estou arrependido, me desculpe. Outra coisa é você mostrar frutos. O que são frutos? Mudança de postura, um quebrantamento de alma. Você pode se lembrar do último pecado que você confessou ao Senhor? Você foi para o pó, querido? Porque isso feriu profundamente o coração de Deus, porque Ele te ama muito. Frutos de arrependimento. E você precisa passar essa palavra para o Senhor. Queridos, você entendeu o que eu falei com você do pecado? Entendi. Então agora você precisa se arrepender. Você precisa sair dessa vida. Porque, queridos, uma pessoa quando vem a Jesus, o diabo se torna inimigo dele. Nunca foi amigo, na verdade, mas agora é inimigo confidente, né? Assim, a olhos vistos. Se você não ensinar uma pessoa a estar submetido a Deus, ela não vai poder resistir ao diabo. Como é que eu fico submetido às mãos de Deus? Quebrantamento, confissão de pecados, reconhecendo quem Ele é. Eu estou pronto para enfrentar o diabo na minha vida. Você precisa ensinar, você tem a mensagem, você tem a palavra do Senhor. O problema não é pecado, eu sempre digo isso. Aquela cruz está dizendo que o pecado que você vai cometer daqui 10 anos já foi perdoado. Amém? Ele morreu por todos os pecados, não até quando você fizesse 10 ou 20 anos, todos. Queridos, o foco não é o pecado, o foco é a salvação do Senhor. O que Ele quer de nós é confissão. Confesse para que sejam apagados. E a Bíblia diz que o que Deus faz? Pega o teu pecado, amarra numa pedra e joga onde? E nunca mais se lembra. Arrependimento. O arrependimento é um portal do Evangelho. Abre portas para o Evangelho. E tem esses dois lados, dar as costas para o pecado, mas se voltar para Deus. Implica nessa mudança de comportamento. Sem o arrependimento não há boas novas do Evangelho. Se a pessoa não entender que ela precisa do Senhor e que o pecado fere o coração de Deus e a conduz para a morte, ela não vai crer na graça do Senhor. E graça, queridos, só vem para quem reconhece aonde que você estava. Não é assim? Você não é agradecido quando você está num ponto esperando um ônibus ou alguma coisa e passa alguém? Se você estivesse dentro de um outro carro, você não ia ser grato porque você passou ali naquele lugar. Você só recebe a graça do Senhor quando você sabe de onde Ele te tirou, queridos. Você não é bom não, hein? Nem um pouquinho. A Bíblia diz que não há nem um pouco de bondade no coração do homem. Tudo que ele faz e que é bom, vem de Deus. É o Senhor quem te conduz à bondade. Terceiro, dentro dessa mensagem, apresentar o amor de Jesus. João diz, em João 1,16, todos nós recebemos plenitude, graça sobre graça. Mostre Jesus. Jesus, aponta para Ele o tempo todo. Jesus, Jesus, não é você. Não tente ser Deus na vida de ninguém. Você não é Deus. Você não muda posturas. Não tente controlar pessoas. Você não tem poder do Espírito Santo.
Aponte para Jesus. É Ele quem Jesus é quem traz descanso para a alma. Jesus é quem traz libertação. Jesus é quem traz discernimento e sabedoria. Jesus é quem coloca a pessoa no lugar que ela precisa, onde ela precisa. Jesus apontava o tempo todo para Jesus. João apontava o tempo todo. Há uma simples diferença qualitativa entre você e Jesus. Veja. Ele é infinito e você é extremamente finito. Ele é eterno e você é atemporal. Ele é a luz original e você é só uma estrela que reflete a luz dele. Teu papel é falar. A pessoa não tem que aceitar Jesus pelas tuas condutas só, mas ela tem que olhar para você e ver Jesus. Ela tem que olhar nos teus olhos e ver os olhos de Jesus. Sabe, queridos, às vezes a gente vem para uma pregação como essa e talvez o Espírito vai te tocar de maneira diversa e normalmente quando fala o teu papel em relação a outro, já baixa um pouquinho o ibope dentro da tua emoção, porque já não é para você. Muito fácil vir num culto que é para você. Ai, aquele culto foi maravilhoso, a bênção do Senhor. Eu senti, eu recebi, eu me santifiquei, daqui a pouco Deus nem existe. Você não quer mais nem Deus, você quer só santidade. Não troca o que Deus tem nas mãos dele, por ele, em nome de Jesus. João Batista viveu uma vida toda independente de qualquer parâmetro. Ele esperava só o que vinha dos céus. Ele não tinha o que correr, para onde ir, a não ser para a presença de Deus. Você tem que apontar Jesus, Jesus tem que ser teu foco. E agora eu estou falando para você que já está aqui há um tempo na igreja. Querido, o Senhor está falando com você o tempo todo. Tempo todo. Você tem aprendido aqui que tudo é espiritual. E uma palavra como essa talvez inquiete o teu coração, porque talvez como eu, você quer para coisas para você. Mas queridos, o Senhor tem segundas, terceiras, quartas, quintas intenções com a tua vida. É para você estar perto de pessoas, para que o nome dele seja ouvido e entendido. Não seja Deus. Tem pessoas que dizem assim, eu vou colocar a pessoa para conversar com fulano, aí ela vai entender o plano da salvação. Queridos, é o Espírito que convence da justiça, do pecado e do juízo. Não é você, o seu papel é só falar que há uma alternativa. A maioria das pessoas andam com uma alternativa só. Minha vida, diga a ela, existe outra alternativa. Quem te fez quer cuidar de você. E para esse cuidado ser genuíno e verdadeiro, precisa de uma pessoa, a pessoa de Jesus. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Só quem é vivo espiritual é que entende as coisas espirituais. Quem está morto para o pecado, morto em pecado, não consegue entender. E você precisa ser aquele que vai apresentar o amor de Jesus. Terceiro, o impacto de uma vida contagiante. Primeiro, a missão, a mensagem e agora o impacto. Aí sim, queridos, na sua vida, a maior aventura de uma pessoa não é talvez fazer uma campanha de 40 dias, isso é extremamente importante, fazer votos com o Senhor, leitura da palavra, mas eu creio que a maior aventura é você pegar um João Batista da vida, imagina que talvez o Senhor coloque ele alguém muito parecido, e levá-lo ao caminho. Maior aventura, né, Josi? Uma coisa assim, muito peculiar. Ele vai te perguntar, por exemplo, coisas da Bíblia, como orar. Uma aventura para você. Por quê? Porque o impacto da vida contagiante em você traz crescimento espiritual. Anote aí. Crescimento espiritual. Quer crescer? Não fica só com cabeção e com mãozica pequena, senão fica o Rex, né? Tem que ter mão comprida, que vai, que pega, que leva, que conduz, que guia. Não fica guardando para você, tem conhecimento de tudo, batalha espiritual, cura interior, sabe, muita coisa teológica, e daqui a pouco cai, porque a cabeça está enorme e a mão ressequida. Você já pensou essa situação? Já fez a cena, por isso vocês estão rindo, né? O Senhor quer ovelhas equilibradas, né? Ovelhas que façam tudo. Se o Senhor está te proporcionando conhecimento, amém, querido. Se aprofunde mesmo. Mas é para partilhar, não é para ser. Quando você morrer, o conhecimento vai todo com você. Você não consegue dividir, você não tira aqui um chip e dá para alguém, não.
mas acontece o crescimento na tua vida. Segundo, nas pessoas. Contribuir para vidas transformadas. Em Lucas 3:10 diz que a multidão perguntava para João: o que nós vamos fazer? O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. E se você ler lá em João 3:10 em diante, diz assim: João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados e perguntaram: mestre, o que nós devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então os soldados também lhe perguntaram: e nós? E ele respondia: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. Queridos, uma multidão pecadora perguntando: e agora o que a gente faz? O impacto de uma vida contagiante na sua vida também, mas é ver vidas transformadas. Pessoas que entraram aqui, um torrãozinho de carvão, mas que se transformaram numa linda, uma esmeralda, né? Numa pedra preciosa. Trabalhar, queridos, não é fácil. Não é fácil andar com alguém que às vezes fica te segurando, né? Mas as pessoas vão ser transformadas, porque não é você que transforma. É o poder do sangue de Jesus na vida delas. E por último, queridos, na questão do impacto no mundo, promover a volta de Jesus. Quantos querem ir para o céu aqui? Em nome de Jesus. Almejam esse lugar onde não vai haver choro, nem lágrima, nem dor. Todos nós queremos. E aí a pergunta que eu faço não é só para você, mas é para mim também. O que eu e você, o que estamos fazendo para isso? Tem um texto na palavra do Senhor em Mateus 24:14, eu queria que lêssemos juntos, não está aí no teu esboço, vai aparecer, que diz assim: e este é o evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Maranata, glória a Deus, você pode dar uma salva de palmas? A ação do Senhor. Eu almejo a volta do Senhor. Eu almejo ser um dia não encontrada mais na minha cama porque eu subi com o Senhor. Eu almejo ver o que a Bíblia diz, ruas de ouro. Estar na presença do Senhor, queridos. Quando você vem para um culto maravilhoso, já pensou aquele culto de quarta? Você ficar a eternidade naquele lugar? Não tem que voltar para casa, não tem que trabalhar, não tem que enfrentar ninguém, não tem que ficar magoado com ninguém. Eu almejo o céu. Mas a palavra diz que quando todos forem notificados que existe um plano, uma situação diferente no mundo que envolve a pessoa de Jesus, é que então virá o fim. E a tua vida precisa ser contagiante, querido, para isso, para você crescer, para você transformar pessoas, mas para a volta de Jesus possa vir. Olha o que diz em João 3:34, o último versículo do teu esboço, diz assim: pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem na sua boca, querido, palavras ilimitadas do Espírito Santo. Abra a tua boca. Só abre, o Espírito vai falar sobre você, através de você. Mas como que eu vou falar? Eu não sei, que vergonha. Queridos, abra a tua boca, a palavra está dizendo, é uma promessa de Deus na sua vida. Aquele, não é isso? Que enviou, fala as palavras de Deus, porque Ele dá um Espírito sem limites. Ele vai te dizer como que você vai falar, Ele vai te dar uma ideia. Ele é manso, Ele fala tranquilo, Ele não te pressiona. Querido, se você não quiser falar de ninguém esse ano, para ninguém, não vai cair um raio na tua cabeça no final do ano. Você vai passar Natal, Ano Novo. O Senhor Ele não se entristece no sentido de que, deixou de fazer. Ele não precisa de você. Ele não precisa de você. Vocês já viram pessoas que se converteram com vento, pessoas que se converteram comendo uma fruta? N histórias de pessoas. Ele não precisa de você não. Ele quer só que você participe desse milagre. Ele quer que você se junte a Ele, perceba que é sobrenatural, para que você entenda que a tua vida não é mais natural. Ele está te chamando. Então, querido, se você passar o ano inteiro sem falar de uma maneira extravagante do amor do Senhor, Ele vai continuar te amando, tá? Não se sinta menor. Mas creia que o Senhor tem muito mais sobre a tua vida. Deixei alguns resultados, de repente, que a gente pode ter por fazer algumas coisas, contagie com o amor de Jesus. Eu que escrevi: faça uma lista de pessoas. Enquanto eu estava falando, algumas pessoas podem ter pipocado aí na tua mente. Não vai saindo de qualquer jeito. Também não saia sem oração. Ore. Deus, onde o Senhor quer que eu vá? Cuidado, eu não sei onde o Senhor vai falar para você ir.
Mas você vai, porque se Ele falou, Ele vai estar com você. Perceba necessidades. As pessoas têm muitas necessidades. Às vezes é uma necessidade pequena, às vezes uma necessidade grande, mas se tiver no teu alcance, você pode fazer. Promova ações de amor, estamos no ano da compaixão. Isso tudo prepara o caminho, queridos, para o Senhor. Impacte com o seu pequeno grupo. Os pequenos grupos serão uma coisa linda. Eu acho que é na 3ª semana, não me lembro. Eles vão às pessoas que o Senhor indicar e vão perguntar: você tem um pedido de oração? E a pessoa vai falar: tenho. O Brasil é um lugar que ninguém rejeita oração, não é não? E aí, um pequeno grupo vai pegar aquele pedido e vai começar a orar. E queridos, eu creio em nome de Jesus, que essas orações serão respondidas. E essas pessoas vão voltar lá e falar assim: amém? Vamos orar agradecendo então? Amém, queridos? O Senhor vai te usar com ousadia, em nome de Jesus. Ouse com criatividade e contagie de forma extravagante. Você tem um Deus extravagante. Você tem um Deus alucinado. Queridos, Jesus, quem era essa pessoa maravilhosa que cuspia numa terra e botava terra no olho de alguém para ser curado? Esse era o nosso Jesus, que sentava com prostituta, que sentava com cobradores de impostos, não se importava com o que as pessoas iriam pensar. Temos um Deus extravagante. E o meu convite para você essa manhã é: seja extravagante. Tem muita coisa dentro de você para ficar só para você. Contagie. Renda-se e saia para contagiar. Queridos, essa palavra do Senhor atingiu diversos tipos de corações essa manhã. Porque semente é assim, cai em diversos solos, não é verdade? A minha oração é para que cada um que estivesse aqui nessa manhã, tanto neste culto quanto no das 8, tivesse um solo fértil para essa palavra. Porque é uma palavra altruísta. Agora, queridos, Jesus foi altruísta. Jesus não só recebia, Ele dava. Aquela cruz, o símbolo maior do cristianismo, é um símbolo de morte, de entrega, de renúncia, de divisão, de dividir-se. Não queira só para você, não queira só crescer, sentir o Espírito, e eu, de vida. Não saia também alucinado. Se você é alucinado, não saia alucinado. João Batista saía no Espírito. O que chamava a atenção de João Batista não era a roupa, era a unção que estava sobre a vida dele. Não era o jeito extravagante dele, era a unção. Não sai sem unção não. A unção dos teus pastores, da liderança dessa igreja. Há uma hierarquia, o reino espiritual respeita uma hierarquia, mas eu não sei como seu coração, sua mente, seus ouvidos receberam essa palavra. Quero pedir que você abaixe sua cabeça agora. Nós já estamos terminando. Eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus sonde o coração e diga: eu sou assim, Pai? Eu sou limitado no falar? Eu quero dar uma oportunidade para você de responder para esse Jesus extravagante. Ele fez uma morte extravagante, queridos. Era maldição morrer numa cruz. Eu acho que quando Jesus foi escolher o tipo de morte que ele teria, ele disse: eu quero a mais extravagante, eu quero a pior, eu quero aonde pessoas malditas morrem, para mostrar para todas as pessoas que eu as amo desesperadamente. E eu sei, querido, qual tipo de extravagância você tem feito para o Senhor? Você faz extravagância para comprar uma casa nova, você faz extravagância para comprar uma roupa, um tênis. O que você tem feito para o Senhor? Qual tipo de extravagância, de loucura espiritual para promover crescimento na sua vida, na vida de pessoas e para a volta de Jesus? Em nome de Jesus. Quero fazer um convite para você, querido, sentados como você está, com as cabeças baixas ainda. Eu me identifico, se a minha vida, se o que eu contei aqui, você se identificou, querido, eu quero que você levante sua mão em nome de Jesus e diga para o Pai: Pai, a minha mão está levantada aqui porque eu tenho dificuldade, Deus, de ser extravagante. Tenho medo de sair, medo do que as pessoas vão falar. Eu preciso do Senhor. Ele está olhando tua mão, que Ele está fazendo um ato, mostrando para o Senhor. Ele não quer que você saia daqui limitado e preso, em nome de Jesus. Amém. Eu quero profetizar sobre as mãos que estão levantadas. Continue um pouquinho mais.
um texto da palavra do Senhor, os outros continuem em oração. Se você tem esse sentimento extravagante, glória a Deus, obrigada, Senhor. Essa igreja é muito abençoada pela sua vida, querido. Continue na unção, debaixo do poder de Deus. Mas para você que está com essa mão levantada, eu quero profetizar, liberar uma palavra sobre a sua vida que se encontra em Lucas 10, de 17 a 19. Diz assim: inclua-se nesses 72 que eu falar, tá? Olha, os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós, e em teu nome. Ele respondeu, Jesus olha e diz: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, porque eu lhes dei, queridos, autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada lhes fará dano algum. Pode ir, você está liberado, você está com uma palavra, sem medo, com coragem, com autoridade, com ousadia. Pode ir, queridos. Quando o medo vier, você manda embora. Você diz: eu tenho autoridade, em nome de Jesus, para falar do amor dele mesmo.